Olá a todos vocês, esse é mais um Anatomia e Análise Flamengo, e hoje nós estamos aqui para analisar o jogo entre Flamengo e Grêmio pela Libertadores da América na noite de amanhã. É um enorme prazer que mais uma vez eu recebo aqui como convidado o Renato Senna. Tudo bem, Renato? Salve, Pascoal, tudo ótimo. Legal, e recebo também o Maurício Wickley, lá do MW Futebol. Você que ainda não segue o MW Futebol, siga lá no Twitter, tem lá no Instagram. É um dos melhores portais para análise futebolísticas que existe no Brasil. Tudo bem, Maurício? Depois dessa, está dispensado de eu fazer aquele pagamento que a gente combinou, né? Tá certo. Prazer, Pascoal. Obrigado por essa introdução. Fica mais difícil ainda de falar, mais responsabilidade de falar aqui, mas sempre é um prazer falar de futebol, falar do Grêmio, falar do Flamengo, falar do grande jogo do ano no Brasil. E ontem eu estava contando com alguns amigos, eu acho que é o grande jogo do ano dos últimos, sei lá, 5 anos do Brasil, 10 anos, sei lá. Expectativa enorme para todos. E, Renato, prazer, vai ser um debate legal nosso aqui. Renato, você também acha isso, que é o jogo dos últimos 10 anos? Eu acho. Acho que é o grande jogo no futebol brasileiro, sim, nos últimos 10 anos. O Grêmio ele já vem há algum tempo focando em Copas, principalmente na Copa Libertadores. E o Flamengo, a gente sabe que de uns anos para cá, a Libertadores se tornou uma obsessão do clube. Uhum. E agora o Flamengo finalmente consegue chegar longe numa Libertadores, finalmente pode voltar aí a uma final de Libertadores depois de 38 anos, volta a uma semifinal depois de 34 anos, então eu acho que esse jogo tem todos os ingredientes para ser... Talvez, assim, eu não diria dos últimos 10 anos, porque tiveram grandes jogos, mas para estar ali no top 5, com certeza. Eu fiz uma brincadeira, o Maurício é a segunda vez que bate um papo aqui comigo, a primeira vez foi em podcast, e eu fiz uma brincadeira com ele, Renato, fazendo uma inversão. Eu pedi para que ele brincasse de Jorge Jesus. Você, como conhece muito bem o time do Flamengo, Renato, eu gostaria que você brincasse momentaneamente de Renato Portaluppi. O que você faria ou o que você fará para tentar segurar o time do Flamengo? Lembrando que você tem a volta do Michael, né, Maurício? Exato. Jeromel. O Jeromel, né, que não estavam naquele jogo, né? Isso, exatamente. São os dois que não estavam naquele jogo, que são, além de lideranças técnicas, lideranças do grupo. São os dois principais capitães do grupo, né? Olha, eu acho que o Renato vai fazer exatamente o que eu tinha pensado, que é colocar o Michel, porque esse vai ser um jogo que vai ser uma batalha ganha no meio de campo, saída de bola, coisa que o Grêmio teve extrema dificuldade para fazer no primeiro tempo, lá na Arena. E ele também ele precisa ganhar essa primeira bola do Flamengo em cima do Gerson. Eu acho que o Michel ele serve um pouco para isso, ele pode deixar o Tardelli, ou o Everton, ou o Alisson para fechar a saída no Arão, que não é tão importante, mas o que eu acho que deu muito errado no primeiro tempo lá do Grêmio foi ele deixar o Gerson livre para receber essa bola no círculo central ali, girar e ver o jogo todo de frente. Então, acho que a entrada do Michel serve para fortalecer um pouco mais aquele setor central do meio de campo e poder neutralizar o Gerson e, além de tudo, você trazer mais um jogador para fazer a saída de bola do Grêmio e fugir dessa marcação alta do Flamengo. É dessa forma que você vê também, Maurício? Não, perfeito. Eu vejo dessa forma também. Eu acho que a entrada do Michel no jogo dá mais consistência defensiva para o Grêmio, dá mais volume no meio-campo, faz com que o Tardelli faça essa marcação no Arão. Alisson e Everton ficam nas pontas, marcando a primeira saída dos laterais, principalmente do Felipe Luiz, né, que atua muito na saída de bola e faz um interior muito bem. Ainda mais se a gente não sabe se o Rafinha vai jogar o Rodinei. Se for o Rodinei, é uma diferença brutal, né, dos dois, não precisa nem comentar.
E daí fica aquele embate, a saída de bola de Gerson, né, e do Everton Ribeiro. São os dois que fazem o Flamengo jogar, na minha concepção, até esses dias, né, Pascoal, a gente estava brincando no Twitter do Everton, o melhor jogador do Brasil em atividade. Tu falou do Gabigol em números. Eu acho que o Gabigol não é o melhor jogador do Flamengo. Para mim, eu coloco o Everton Ribeiro como o melhor jogador e o Gerson segundo. São os dois que fazem o time jogar. E, óbvio, nem se fala das qualidades do ataque do Flamengo e do Gabigol fazendo essa enormidade de gols. Mas como o Renato falou, acho que essa marcação do Gerson acho que vai se dar com o Matheus Henrique, porque aqui no primeiro jogo da Arena o Gerson marcou o Matheus Henrique, mas o Matheus Henrique não marcou o Gerson. Tendo o Maicon ocupando o espaço do meio campo, onde o Everton Ribeiro vai circular, assim como o Michel. Então acho que essa vai ser a visão do Renato para amanhã. Se o Luan não jogar, então eu entraria com o Michel, porém, eu não duvido que a cabeça do Renato funcione naquele sentido. Vou atacar, vou querer mostrar que eu tenho o melhor futebol do Brasil, e ele coloque o André no ataque e o Tardelli de meia. E aí seja a teimosia do Renato e até aquele ego que a gente conhece dele, né, de colocar o Tardelli no meio e o André à frente. Não é o que a torcida do Grêmio quer, não é o que a torcida do Grêmio espera, e não é o que o jogo também recomenda, né? Então acho que a entrada do Michel, assim como o Michel jogou o primeiro jogo da semifinal da Libertadores do ano passado contra o River lá na Argentina, que o Grêmio ganhou, acho que essa seria a solução, a melhor solução. Interessante. Você vê dessa forma também, Renato? Você imagina, por exemplo, o Tardelli jogando entre as linhas, e aí provavelmente o Jorge Jesus vai ter que prender um do que nós começamos a chamar de volante, né? Porque o Flamengo não joga mais com volante, né, Renato? O Flamengo não tem mais aquela função, a não ser quando eu falo que não tem, eu estou me referindo exatamente a Gerson, a Arão e Gerson, né? Dessa forma, o Flamengo não tem volante, e aí, dessa forma, você colocando no lugar do Luan, você colocando o Tardelli, você prende... O André, no caso, né? O André, perdão, o André. Você prenderia, por exemplo, o Arão? Não, eu acho que ele jogando com Tardelli e André, o Tardelli viria mais para fazer um 10, né? Se chama falso 9, mas não é falso 9 de verdade, viria para fazer um 10. Ou talvez até você dar liberdade para o Cebolinha aí, para aquela faixa central também, e Tardelli jogar na esquerda como ele jogou no Atlético Mineiro. E acho que não muda muito o esquema de jogo do Grêmio. Eu acho que o Flamengo, e de qualquer forma, o Arão ele vai ter que fazer essa volta defensiva, ele vai ter que cuidar muito mais da defesa. Então, eu acho que pode ser uma preocupação a mais, mas eu acho que isso não vai influenciar tanto assim no jogo do Arão. Eu acho que o jogo do Arão ele é muito mais influenciado pela marcação do Grêmio na saída de bola, é muito mais influenciado com a bola do que sem a bola. Certo. Eu tenho um jogo que tem assim que pode servir como um exemplo, que foi Flamengo e São Paulo, que provavelmente o Renato já viu, o Maurício já viu e o Portaluppi, o outro Renato, né, também viu. E observaram dois meias, Daniel Alves e o Profeta, o Hernanes, sendo absolutamente anulados pelo Gerson e pelo Arão. Você não teme que se repita essa mesma marcação, esse mesmo rodízio de marcação também com esses dois meias do Grêmio, Maurício? Na verdade, jogo paralelo, quer dizer assim, é um modelo de jogo paralelo? Na verdade, é que assim, a gente tem que comparar também as equipes, né? O São Paulo está se reestruturando e o Grêmio já tem um modelo formado, mas eu acho que nem é tanto isso. Eu acho que o jogo passa muito pela transição defensiva e ofensiva dos dois lados. Aí que o vencedor da partida vai sair. Será que o Grêmio vai conseguir fazer essa transição ofensiva? Se conseguir fazer, vai sair em velocidade com Everton, Alisson ou Tardelli. E aí a defesa do Flamengo a gente sabe que faz uma marcação altíssima e pode ter problemas. A questão é como o Grêmio vai sair, né?
porque essa marcação do Flamengo é sensacional, é muito boa. Ao mesmo tempo, se o Grêmio conduzir a bola com o Maicon, Matheus Henrique e Michel, chegando ao ataque, o Flamengo recuperando a bola, também é muito veloz, né? E a gente sabe que o Maicon tem problemas de recuperação, de transição defensiva, não é veloz, ainda mais se o Léo Moura jogar, que provavelmente vai jogar, então vai ser muito nas costas do Jeromel e do Kahneman tentar salvar a vida do Grêmio, como já salvaram inúmeras vezes no 1 contra 1. Só que agora a gente está falando do Flamengo, que tem a qualidade muito superior aos demais adversários que o Grêmio enfrentou nesses últimos anos. Certo. Renato, o Maurício tocou numa peça-chave nesse jogo que provavelmente não teremos a Arrascaeta. Isso está uma dúvida, eu não sei se você tem alguma informação, né, Renato, se o Arrascaeta pode ou não jogar amanhã. Olha, o que acontece, o Arrascaeta ele deve ficar à disposição para o segundo tempo. Ele começar jogando, eu acho que está praticamente descartado, mas ele fica como opção no banco de reserva. Perfeito. O Arrascaeta, o Maurício falou no início do discurso que os dois jogadores principais do Flamengo, e eu estou rindo, eu vou explicar por quê, é o Everton e o Gerson. Eu costumo brincar, Maurício, eu apanho muito, às vezes, nos grupos, porque eu costumo brincar da seguinte forma: se eu tiver um paro ímpar para a gente jogar uma pelada e tiver o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, e eu ganhar o paro ímpar, não tenha dúvida, eu vou escolher o Everton Ribeiro. Eu acho o Everton Ribeiro um jogador, sob todos os aspectos, quando a gente analisa, eu acho que os três aqui gostam de analisar o futebol com produção para o time. Eu sei que ele tem deficiências na questão do cruzamento, eu sei que muitas das vezes ele perde aquela bola que ela deveria sair do pé dele e encontrar o atacante numa condição muito melhor. Mas se ele acertasse tudo, ele não estaria no Flamengo. Ele estaria, exatamente, ou ele estaria no Real, ou ele estaria num time inglês, ou ele não estaria no Flamengo. Né? Então, ainda bem que ele não acerta tudo. Mas para o meu time, a maneira como eu gosto de ver futebol, de uma forma coletiva, e eu acho ele de fundamental importância, porque ele vai dar o prosseguimento dessa jogada pensada nessa transição que você falou. E eu vejo, por exemplo, essa marca. Aí eu quero voltar a te perguntar se você mantém marcação por zona, ou perdão, você mantém marcação por encaixe, como é o caso do Grêmio, ou se você resolve fazer uma marcação por zona. Agora você é o porta-lupe. É que eu brinco com o pessoal, né? Futebol não é videogame. Não tem, se eu jogo sempre de uma forma há 3 anos, não é para um jogo que eu vou mudar. Né? Então, a marcação por encaixe vai continuar, talvez melhore, daí voltando na fala do Renato, com o Michel dando essa sustentação para ter mais um cara preenchendo o meio, né? Não ser zonal, mas ser por encaixe, mas ter aquele cara sempre nas entrelinhas ali, sempre ele e Maicon sendo as pessoas para o Flamengo bater. Mas não tem como, vai ser por encaixe, o Grêmio joga por encaixe, não vai fazer zonal, né? Assim como falaram, Maurício, o Grêmio poderia jogar no 3-5-2, botar o David Braz, botar 5... Gente, não é videogame, são os profissionais que têm uma complexidade muito grande que no jogo principal do ano não vai mudar, né? Então, o Renato não vai fazer loucuras assim, e até a maturidade que ele teve nesses últimos 3 anos mostra que ele não vai fazer nenhuma loucura. Renato, como é que você vê a atuação, por exemplo, tirando exatamente Gerson, porque nós já praticamente já falamos quase que tudo do Gerson, você vê que amanhã continua sendo um jogo para Everton Ribeiro, ou algum outro jogador você acredite que se destaque, Renato? Eu acredito... Um cara que eu acredito muito pode se destacar amanhã é o Bruno Henrique. Eu também, concordo. Principalmente nas costas, se ele jogar aberto na esquerda, nas costas do Léo Moura, e nessa bola alta que o Flamengo dá nele,
ele vai levar muita superioridade em cima do Léo Moura. Então, ele já levou em cima do Galhardo no primeiro jogo, e acho que ele tem capacidade de levar muito em cima do Léo Moura, e a velocidade dele, a inteligência da marcação ofensiva dele, eu vejo esse jogo mais para o Bruno Henrique do que para qualquer outro jogador do time do Flamengo. E só para completar aqui o que o Maurício acabou de responder, Por favor. Vou responder com uma pergunta. Maurício, tá falando aí que o pessoal fala de jogar 3-5-2, né? Quantas vezes o Renato treinou 3-5-2 no Grêmio esse ano? Nenhuma. Então não vai, né? O cara não vai pro jogo mais importante do ano num 3-5-2 que ele nunca treinou na vida. Exatamente, né? Sem condições, repito, não é videogame, não é preparar um time no videogame e jogar, né? É uma complexidade. E eu concordo com o Renato também, eu acho que o jogo passa muito pelo Bruno Henrique, pela velocidade dele, por isso a minha preocupação com o Léo Moura ser titular. É muito difícil a vida do Renato em quem escalar ali naquela direita, porque o Grêmio vai, de qualquer maneira, vai sofrer com a qualidade, velocidade e precisão do Bruno Henrique. Isso independente se a Arrascaeta jogue ou não. Independente. Porque ainda continua faltando uma peça no nosso ataque. Porque quando a gente não tem um Arrascaeta, entra o Vitinho. O Vitinho, há quem goste, há quem questione. Eu, por exemplo, eu questiono muito o Vitinho, porque tem hora que ele perde a bola com muita facilidade, tem hora que as coisas não engrenam com ele. Eu acho que o Léo Moura não teria assim tanta dificuldade com o Vitinho, já com o Bruno Henrique um pouco mais. Talvez haja essa inversão de função. Porque da mesma forma que a gente está conversando aqui, o Jorge Jesus está conversando lá, não é, Renato? Sim, e está vendo claro. Exatamente, analisando o Galhardo ou o Léo Moura. Né, ou o Paulo Miranda. Oi? Ou até o Paulo Miranda, que é uma possibilidade bem remota, mas há. O Paulo Miranda que já jogou de lateral direito, né? Sim, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Muricy como lateral direito. Exatamente, foi campeão da Sul-Americana como lateral direito. Certo. Renato. Oi. Renato. Essa inversão do Vitinho com o Bruno Henrique, óbvio que pode favorecer, porque os dois... Mas aí eu deixo uma pergunta até para ti, Renato. Será, e até para o Pascoal também, será que não vai jogar o Renier no lugar do Arrascaeta, em vez do Vitinho? Ou não, vai ser o Vitinho mesmo? É uma boa pergunta. Eu acho que ele vai com o Vitinho. Eu acho que ele tem um pouco mais de confiança no Vitinho. O Vitinho tem jogado e tem rendido bem com ele, apesar do Vitinho ser aquele vagalume, né? Aquele jogador apaga, acende. Ele tem tido bons números, ele tem sido decisivo no Flamengo quando o Flamengo precisa dele. E o Jorge Jesus ali também, na beira do campo, ele fica o tempo inteiro perturbando o Vitinho para voltar. Até mesmo a movimentação ofensiva do Vitinho, ele fica lá orientando, fica o tempo inteiro falando. Eu acho que ele tem um pouco mais de confiança no Vitinho para um jogo grande desse do que no Renier. Eu acho que ele vai de Vitinho. Eu também acho que não, obviamente, não quero tirar as características, não quero diminuir o valor do Renier, mas isso não é um jogo para menino. Isso é um jogo para... E o Vitinho tem outra coisa também, desculpa te interromper, Pascoal, rapidinho. Não. O Vitinho tem aquele chute de média distância dele, sim, que pode complicar, principalmente com o Paulo Vitor no gol. Exatamente, que eu ia falar. Nós daqui sabemos... Uma boa característica do Vitinho. E o Paulo Vitor, a gente sabe que oscila. A principal contratação do Grêmio ano que vem é um goleiro e um centroavante. Ou um atacante de área. Lateral não? Lateral não. Não precisa, até porque o nosso lateral titular, que já foi cogitado para a seleção, né, que é o Leonardo Gomes, está lesionado. Por isso que tá. Para reserva alguém poderia ser, mas não é necessidade. E o Cortez está fazendo o seu papel, aquele feijão com arroz padrão. Então não tem porquê. A necessidade é de goleiro e um atacante.
Na verdade, é decidir se o Tardelli quer jogar ou não no Grêmio, se o Tardelli vai estrear ou não esse ano no Grêmio. A oportunidade é amanhã. Porque, tirando o Tardelli, o Grêmio não tem tanta opção assim como um atacante, né? O Grêmio tem assim quase que as mesmas características de elenco do time do Flamengo. Nesse sentido, vocês não têm a tantas opção seria o André, né? Que daí André que eu Malanco. falei no início, que é uma nulidade. É interessante como vocês sofrem, muitas das vezes, dos mesmos problemas e das mesmas angústias que nós sofremos também. A gente fica buscando no elenco alguém para substituir, né, como foi o caso, né? Tem que ser o Renier, tem que ser, né, o Vitor Gabriel. Mas é aquele detalhe, né? O jogo, eu acho que vai ser tão parelho, nesse finalzinho no nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do jogo. Como é que, na sua concepção, Maurício, como é que vai ser esse jogo? Vai ser um jogo nervoso? Vai ser um jogo estudado? 0-0 não significa absolutamente nada. Sabemos que o Flamengo não se importa com vantagem. Você acha que o Flamengo vai partir para cima? Vai jogar dentro das suas características? Como é que você vê esse jogo como um todo? E se você quiser deixar aí a sua... eu não digo o seu placar, né? O seu desejo, né? Sim, eu acho que o meu desejo é que seja um jogaço. Esse é o principal desejo para quem gosta de futebol, para quem vai estar lá no Maracanã como eu, que seja um jogaço. Me perdoe, antes de você continuar, me perdoe. No primeiro jogo, desculpe eu olhar pelo retrovisor, mas no primeiro jogo, apesar dos gols terem sido anulados, o volume de jogo do Flamengo lá na Arena do Grêmio assustou você? Com certeza. Na verdade, não assustou pelo que o Flamengo vinha fazendo, assustou pelo que o Grêmio não fez e que o Flamengo também conseguiu fazer. Eu acho que isso que assustou todo mundo. Agora vai pegar o Grêmio e vai equilibrar. Não, foi a mesma intensidade. E eu estava no estádio vendo e olhando para amigos assim, cara, que time bom. O time é muito bom. Né? Vendo no estádio é muito legal de ver o Flamengo jogar. E amanhã também eu vou acompanhar, eu quero que seja um jogaço. Apesar de achar que o Flamengo chegou no jogo, naquele primeiro tempo, fez os 30 melhores primeiros minutos desse ano, e o Grêmio um dos 30 piores, eu acho que essa balança equilibra um pouco, o Flamengo muito superior ainda, né? Então vai partir para cima, existe a chave desses primeiros minutos de intensidade do Flamengo, e aí vai entrar um pouco aquela coisa de sofrer uma falta, fazer uma falta, pedir atendimento médico, demorar um pouco no lateral. Acho que o Grêmio, Renato, tem essa maturidade, algo que o Jorge Jesus não sabe jogar uma Libertadores e que talvez para conter esse ímpeto do Flamengo vai ter que usar disso. Porque se jogar no mano a mano, assim, se for para cima, eu acho que o Flamengo ganha fácil. Então vai ter que ter algum equilíbrio do Renato, vai ter que ter um pouco de humildade dele, falando, olha, não sou o melhor do futebol do Brasil, mas eu posso ser o mais competitivo como venho sendo. Talvez mudar o discurso. Exato. Aí a grande dúvida, e aí a gente vai ver na escalação. Se entrar o Michel, ele vem com a competição. Se ele botar o Tardelli e o André, ou botar um PP, fazer uma loucura assim, ele vai para cima para ser o melhor futebol do Brasil, e aí o Grêmio perde. Minha opinião. Renato, como é que você acha que vai ser o jogo amanhã aqui? Eu concordo praticamente com tudo que o Maurício disse. Eu só acho que o Flamengo também tem um pouquinho dessa malícia de Libertadores. Principalmente ele tem experiência ali, que eu acho, se eu não me engano, já falei aqui em outros programas. Esse time do Flamengo, a gente vê um time que não tem se afobado quando precisa fazer o resultado, não tem se assustado. Lá próprio na Arena, quando o Flamengo sofreu o pior momento, fez o gol. O Grêmio apertou, deu 2 finalizações perigosíssimas. O Flamengo vai, segura a bola, roda de um lado para o outro. Quase todos os 11 jogadores tocaram na bola, só o Gabigol que não.
e aí consegue achar o lance e faz o gol. Quer falar alguma coisa, Maurício? Não, o detalhe, né? O Grêmio dá 2 chutes a gol, 2 defesas excelentes do Diego Alves. Do Diego Alves. Né? Do Michel Alves, perdão. O Diego, né? Diego. Confundi. Diego, não sei porque Michel é o outro goleiro ruim que passou pela Juventude. Desculpa a comparação, Diego Alves. Sem problema. Mas logo depois do segundo chute, o Diego Alves cai, pede atendimento, esfria o jogo. Né? Então, esfria o jogo e daí, calma, respira e vamos jogar. E logo depois sai o gol do Flamengo. E era incrível. Era exatamente isso que eu ia completar, que o Diego Alves peça fundamental. Ele é mestre em fazer essas coisas. Eu me lembro daquele Fla-Flu da Sul-Americana que quando o Arão fez o gol de empate que classificou o Flamengo, foi 35, se eu não me engano, não teve mais jogo. O Diego Alves teve um tiro de meta que ele foi bater, que ele demorou 1 minuto e meio para bater. Quando o juiz veio dar cartão, ele bateu, e aí a bola foi lá para o meio de campo, aí teve que pegar a bola de novo, botar, e aí ganhou uns 2 minutos só em um tiro de meta. Então, eu acho que o Flamengo também tem um pouquinho dessa malícia. Pode não ter o Jorge Jesus, mas tem um jogador como o Diego Alves, Rafinha, caras que saibam fazer essas artimanhas aí. Tem um outro detalhe que, para complementar, eu tenho quase nada para falar depois do que vocês dois disseram. O Flamengo, antigamente, ele não fazia as famosas faltinhas táticas. O cara vem pelo meio, para o jogo. O cara vem pelo meio, para o jogo. O Flamengo não fazia isso. Exato. De uma hora para outra, o Flamengo começou a matar jogo no meio de campo. Começou a jogar. Isso irrita, vai enervando. Eu, sinceramente, eu espero um jogo equilibradíssimo. Eu tenho um total respeito pelo time do Grêmio. Sabemos o trabalho que foi feito nesses últimos tempos por lá e o que esse time ganhou. Então, o jogo passado, ele ficou no passado. Para mim, na minha humilde opinião, será um jogo absolutamente diferente do jogo passado. Que eu fiquei aqui assim, ó, atônito. Eu falei, não, peraí, o jogo é na Arena Grêmio e a gente está atacando dessa forma, e aí começando a surgir, porque independente se o gol foi impedido ou não, a gente não entra no mérito da questão, mas a chance foi criada, e o que é importante, né? A jogada saiu. E eu fiquei aqui atônito com isso. Falei, nossa, que coisa. Mas é o que você falou, foram os 30 minutos mortais na casa do adversário que o Flamengo jogou. Tiveram uns outros também, sim, né? Sim. Mas como aquele foi bacana. Impressionante. Antes de eu terminar, você que tem curiosidade até em relação a esse jogo, eu convido a vocês para dar um pulinho lá no MW Futebol e ver a análise que foi feita no pós-jogo do Flamengo e Grêmio. Foi feito pelo Maurício, me lembra o resto das pessoas, Maurício, pelo Júnior. Na verdade, o pós-jogo foi feito por mim e pelo Felipe Henriques, que é o nosso narrador também. Sim. Né? O Felipe Henrique, que é do Análise Flamengo, então a gente fez em conjunto. Exatamente. Tem uma análise de pós-jogo do Flamengo e Grêmio, para você completar essas informações lá no MW Futebol, que ela é fantástica, cheia de gráficos, cheia de fotos, entendeu? Que você vai entender um pouco melhor o jogo passado e vai criar as suas expectativas para o jogo de amanhã. Bom, quem se despede primeiro? Maurício, você é o convidado, você se despede primeiro. O Renato é o terceiro membro, então não. O Renato não é convidado, o Renato já é de casa. Roscoe, novamente obrigado pelo convite, foi um prazer esse debate de alto nível. Renato, prazer em te conhecer novamente. Eu acho que nós temos pensamentos muito parecidos do jogo, né, do Flamengo, tanto do Grêmio. Isso é legal para ver quem estuda realmente o jogo, sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas agora eu venho com o velho bordão, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. Então é só amanhã para a gente ver e a gente desfrutar desse jogaço. Você não está saindo de Porto Alegre. Você não está saindo de Porto Alegre à toa. Não é linda. Você não está saindo de Bom Sucesso. Você não está saindo de Porra.
Ainda bem, né, que você vai vir ver o jogo, porque eu lembrei isso a você quando a gente conversou naquele podcast, que a diferença entre o brasileiro, o europeu, o americano, o argentino, o chileno, é que, e eu vou incluir nós três nessa história, nós três aqui gostamos de futebol. Muita gente só gosta de ganhar. Então, vocês que vão estar lá, porque o Renato vai estar trabalhando, né, eu desejo uma boa viagem para você, Maurício, que corra tudo bonitinho. Né? Depois vocês vão trocar contatos aí, de repente vocês até se encontram lá no Maracanã, na noite de amanhã, e que você seja muitíssimo bem recebido aqui no Rio de Janeiro. E para por aí. Tá bom. Parou! Olha só. Mas a gente pode fechar assim, ó. Vamos fechar com um empatezinho, 2-2, tá tudo certo. Não, 2-2 no Maracanã de novo, não. Hã? 2-2 no Maracanã, Flamengo e Grêmio de novo, não. Tenho trauma. Eu era criança, mas tenho trauma. Opa! Eu vi o Cuca fazer isso. Eu já vi o Cuca ganhar uma Copa do Brasil dentro do Maracanã. Não. Eu vi 1-1 do Grêmio, e que o Flamengo teve que fazer 2 jogos para ganhar do Grêmio. Né? 1-1, que o Zico fez o gol aos 41 minutos do segundo tempo. Foi fácil, não, mas naquela época o time do Grêmio não era esse time de toque, não, era um time que... De força. Opa! E muita força. E aí depois teve lá, até hoje o povo chora, Renato, dizendo que foi o Andrade que tirou aquela bola do gol. É o Raul, rapaz. O Raul. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Puxa vida, Ainda bem que a gente tem um horário, que a gente acaba fazendo um negócio bastante dinâmico. Renato, meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Fale o que você acha melhor. Pô, eu que te agradeço, Pascoal, pela oportunidade desse debate de altíssimo nível aqui com o Maurício. Cara, sensacional tuas análises. Queria dizer que foi um prazer enorme falar contigo. Amanhã a gente se encontra lá no Maracanã, troca uma ideia. E, cara, queria dizer também que, Pascoal, você lembra daquela coletiva que você fala da minha pergunta até hoje? Sim, lógico. Que primeira vez que Jesus baixou linhas e jogou o Flamengo quase um 4-1-4-1 contra o Grêmio. Sim. Ele trouxe o Grêmio um pouco mais para o campo do Flamengo. Não sei, Jesus pode sair de tudo da cabeça dele. Vai ser um jogo assim, caixinha de surpresa, não dá para entender, não dá para prever, né, direito. E tem outra coisa também, eu estava conversando aqui, o dono da banca de jornal aqui embaixo de casa é colorado. E aí eu estava conversando com ele hoje de manhã, desci para ir no mercado, e aí ele falou, bom, mais time o Flamengo tem. Eu falei, mas o Flamengo pode estar ali martelando, perde uma bola com contra-ataque, bola esticada no Cebolinha, gol é outro do jogo, outra coisa completamente diferente. Sim. Eu acho que o futebol é muito legal por causa disso. A gente faz milhões de análises aqui, chega lá, uma jogada individual, uma coisa que foge do script, muda completamente a história de um jogo, a história de uma competição, a história de um clube até. Sabe por que amamos esse esporte, Renato? Eu e você e tantas bilhões de pessoas amam esse esporte? Porque realmente é verdade, até nos dias de hoje. Você tem mesa tática, você tem os sites táticos, você tem os analistas, você tem os palpiteiros como eu, você tem tudo. E aí entra em campo o imponderável. Uma bola marota muda a vida de uma pessoa. Muda a vida de uma pessoa. Entendeu? Maurício está de volta? Não, Maurício, você já está liberado, já que eu sei que você tem trabalho. A gente só estava aqui no finalmente. Não, beleza, mas obrigado, entendeu? Viu, pessoal? Nada, Maurício. Muito obrigado mais uma vez. Em nosso nome, muito obrigado a mais uma colaboração do MW Futebol. Tá? Obrigado. Quando quiserem, a gente está à disposição. Abração. Tá bom, um abraço, Maurício. Abraço. Um abraço. Então, Renato, só para a gente finalizar,
o imponderável entra em campo. E aí muda a história. Muda tudo. Por mais que a bola não entre por acaso, quantas vezes ela entrou por acaso, né? Eu, sinceramente, eu acho que o Flamengo amanhã vai jogar meio isso que você falou, meio partindo para dentro, meio dando campo, vai ser um jogo de momentos, mas a gente não sabe o que passa na cabeça do Jorge. Essa que é a grande vantagem. Eu acho que a maior vantagem que nós temos, Renato, não é o 0-0, é o Renato Portaluppi não saber o que o Jorge vai fazer. Porque ele já mudou tanto. Ele mudou, ele começou com 4-1-3-2, ele mudou para 4-3-3, ele baixou linha, como você perguntou, ele muda toda hora. Você não imaginava agora, no último jogo ele entrar com o Pires, como ele entrou. E o Pires encarregado de fazer a transposição, defesa, meio de campo. Né? É isso. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Vamos lá. Né? Força e fé. Amanhã o Renato Senna vai estar no Maracanã. Na medida do possível, ele vai trazer uns flashes ao vivo para a gente, como é que está o pessoal, como é que está o clima lá. Entendeu? Amanhã tem mais Renato Senna na Anatomia Esportiva. Antes de eu ir, como sempre, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixa aí seu like se você gostou, né? Cada vez o Anatomia Esportiva vai trazendo pessoas que sacam futebol pra caramba. E é legal, né? Porque faz a gente pensar, né? Então, curta aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e a gente tem lá também os nossos canais de podcast, no seu agregador predileto. Deezer, iTunes, Spotify, enfim. Estão lá os nossos podcasts para você se divertir. Até uma próxima. O Anatomia Análise se despede. Ficam todos em paz.